Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Ressaca Cultural. Eu sou a Mariana Ramiro e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico, mas que vale a reflexão. Bom, a maior parte das vezes que eu ouvi falar sobre movimentos de ocupação na minha vida foi em tom de deboche, de crítica, de preconceito. E quando a gente ouve uma coisa, muitas vezes, por muito tempo, com uma determinada opinião, ou de um determinado ponto de vista, ou algum viés, é meio que inevitável que a gente acabe acreditando em alguma parte dessa história, pelo menos, porque, afinal, se a gente ouve tanto, deve ter alguma verdade nisso, né? Mas, como a brilhante Chimamanda disse na palestra e livro O Perigo de uma História Única, que eu vou deixar o link aqui na descrição, todas as histórias têm mais de uma versão. E a gente precisa conhecer os outros lados das histórias. É inclusive perigoso quando a gente acredita que o que a gente sabe é uma verdade absoluta, porque a gente está desconsiderando e desqualificando toda a vivência do outro lado. Então, por isso, eu sei que o tema de hoje é um pouco polêmico, porque quando se fala de política, quando se fala de movimento de ocupação, envolve muita paixão. E como a gente ouviu falar a vida inteira sobre isso, também muita gente já tem uma opinião formada sobre o assunto. Então eu peço, por favor, venham com a mente aberta pra gente ouvir um pouco mais o outro lado dessa história. Bom, desde que eu li Desigualdade, do Eduardo Moreira, onde ele conta um pouquinho da experiência que ele teve em um assentamento do MST, que é o Movimento do Sem Terra, eu tava com muita vontade de ler algum outro livro que falasse sobre reforma agrária ou sobre especulação imobiliária, sobre movimentos de ocupação. E aí, quando eu soube da existência desse livro, Porque Ocupamos, do Guilherme Boulos, eu fiquei com muita vontade de ler. Eu tenho uma meta de livros por ano, eu tenho 3 livros ainda para ler esse ano, então eu não deveria, mas eu passei esse livro na frente porque eu achei que ele seria muito importante e ele realmente foi. Por isso que eu quis trazer esse livro, porque ele dá uma outra visão, né, de como que funcionam esses movimentos. O Boulos, que é o autor do livro, se utiliza de uma linguagem muito acessível aqui para explicar esse tema, e aí ele fala sobre como que funciona a especulação imobiliária, processo de gentrificação urbana, de grilagem, os próprios movimentos de ocupação ou quem são os sem-teto. Além disso, ele começa contando um pouco sobre o déficit habitacional brasileiro, que pode ser tanto quantitativo, ou seja, quantidade de pessoas que não têm casa, quanto qualitativos, que são pessoas que vivem em condições inadequadas, condições precárias, como em áreas de risco, por exemplo. E aí, além disso, ele vai falar um pouco também sobre os programas de habitação dos últimos governos e por que eles não deram tão certo, por que eles não ajudaram a solucionar esse problema da moradia no Brasil. E bom, falei que ele fala sobre especulação imobiliária, mas o que é isso? Em linhas gerais, especulação imobiliária é a compra de um imóvel ou de um terreno na intenção de vender este terreno mais para frente, mas na expectativa de que o seu valor de venda, de que o seu valor de mercado aumente. Então, esse terreno ele fica lá parado, não tem nenhum tipo de investimento nele nesse período, porque o especulador espera que a infraestrutura da região vá melhorando ao longo dos anos e que ele possa vender mais para frente com um valor mais alto. Mas o problema disso é que, como essa área está indisponível para venda, a oferta acaba sendo menor, porque tem menos espaços disponíveis naquela região para venda. Isso faz com que o preço dos outros imóveis da região aumentem e isso relega cada vez mais a população que não consegue pagar esses preços para regiões mais e mais periféricas com uma infraestrutura menor. Segundo a Constituição brasileira, a moradia é um direito que deveria ser garantido a todas as pessoas, assim como educação e saúde, por exemplo. E, inclusive, a Constituição também fala sobre a função social da propriedade. E esses imóveis que estão parados com o único objetivo de esperar o seu valor aumentar para que sejam revendidos, eles não estão cumprindo nenhuma função social. Então, o Estatuto da Cidade prevê algumas medidas que devem ser tomadas nesses casos de imóveis improdutivos, inclusive chegando à desapropriação do imóvel, que seria a compra desse imóvel por parte do governo pelo valor de mercado da época. Eu vou deixar uma videoaula aqui na descrição que explica bem melhor como que funciona esse processo de especulação imobiliária.
E os movimentos de ocupação, como o MTST, que é o movimento que o Boulos atua, eles trabalham mapeando esses imóveis improdutivos que pertencem normalmente a grandes empreiteiras, empresários, especuladores e que não estão cumprindo essa função social, que muitas vezes, inclusive, têm dívidas de IPTU, e eles ocupam esses imóveis como forma de pressionar o governo para que a lei seja aplicada. E uma coisa que o Boulos traz é que muitas vezes entende-se essas pessoas sem teto ou que participam de movimentos de ocupação como pessoas que não querem trabalhar, pessoas vagabundas, enfim. Mas na verdade a grande maioria dessas pessoas são trabalhadoras, muitas vezes trabalhadoras informais, mas que elas podem ser a diarista da sua casa ou o porteiro do seu prédio. Elas simplesmente são pessoas que, com o rendimento que têm, não conseguem pagar um aluguel, pagar uma prestação, pagar as contas de casa e sustentar a família. E elas acabam tendo que ou ir morar em áreas de risco, ou em condições, em lugares sem uma infraestrutura, ou procurar por movimentos que lutam pela moradia das pessoas. É curioso porque eu realmente acho que conhecendo os movimentos e entendendo como eles funcionam e o porquê deles existirem, a grande maioria das pessoas não vai ser contrária a eles. Mas é muito interessante para algum que trabalhadores fiquem contra trabalhadores e não se unam a essa causa, lutem juntos pelo direito à moradia digna de todos, né? E transformar um direito básico como a moradia em mercadoria beneficia muito poucos e prejudica uma grande parte da população que não consegue ou que sofre muito para pagar por isso. Então, o livro do Guilherme Boulos, Por que Ocupamos, ajuda muito a entender esse mercado, essas motivações das pessoas, dos movimentos, e também ele traz todo um histórico dessa expulsão da população mais pobre das áreas centrais da cidade. Enfim, eu recomendo muito a leitura, mesmo que seja para criticar, vamos criticar com propriedade, vamos entender. Então, leiam esse livro, pesquisem mais sobre o tema, vejam de outras fontes, de outras pessoas. E eu vou deixar também aqui na descrição alguns textos sobre isso, esse vídeo da especulação imobiliária, o perigo de uma história única da Chimamanda, para vocês verem também. Se vocês têm outros livros sobre essa temática, eu vou adorar saber, podem deixar indicações aí. E é isso, leiam o livro. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, curte aqui, comenta, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Tchau, tchau!